tá gravando. Peraí. Me dá um ok. E me fala o tempo. Boa noite, pessoal. Sou o professor Jailson Santos. Vim aqui novamente passar um conteúdo para vocês. Aquele esquema bem leve, bem tranquilo. Conteúdo aí de vestibular, talvez de Enem, a galera aí que está pensando em ir para a faculdade. Importante esse conteúdo. O tema de hoje, princípio fundamental da contagem. O nome pode parecer um pouco longo, mas ele não é tão difícil assim. Basicamente, você precisa saber multiplicação para conseguir resolver os exercícios. Vamos lá. Professor, para que eu tenho que aprender isso aí? Para ir para a faculdade? A menos que você não queira. Aí é com você. Eu prefiro que você vá. Aonde que eu uso? Vestibulares, concursos, Enem. Ensino médio você vai usar bastante também. De que se trata? Tomadas de decisões em sequência. Quando você precisa descobrir de quantas maneiras, de quantas formas você pode fazer alguma coisa, onde você está tomando decisões em sequência, você utiliza o princípio fundamental da contagem, porque você não precisa contar um por um. Vou te dar um exemplo, para ficar mais claro. Imagina que você tem que ir para o colégio, e aí você está pensando na roupa que você vai vestir. Você tem 3 pares de tênis, 3 pares de calças, 4 camisas e 5 meias, 5 pares de meias. Aí vem a pergunta: de quantas formas diferentes você pode escolher aí a vestimenta que você vai utilizar? Como é que a gente pensa isso? Lembra que eu falei que é tomada de decisões? Você tem que multiplicar a quantidade de opções que você tem ali em base do número de decisões que você tem que tomar. Então vamos lá, por partes. Quantas decisões eu tenho que tomar? Essa é a pergunta que você tem que sempre que se fazer para escolher a roupa que eu vou ao colégio. Eu preciso escolher um par de tênis, eu preciso escolher um par de meias, um par de calças e um par de camisas. 2, 3, 4, isso aí. Tênis, meias, calças e camisas. A segunda pergunta importante é: quantas opções eu tenho? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou decidir é que par de tênis eu vou utilizar. Aí vem a pergunta: quantas opções eu tenho para escolher o par de tênis? São 3. Então eu vou escrever aqui o número 3. A segunda opção, a segunda decisão que eu tenho que tomar são os pares de meias. Vocês não precisam seguir essa ordem, tá? Se quiser começar pela camiseta ou pela calça, tanto faz. Eu estou só exemplificando aqui. Na questão do par de meias, lembra da pergunta: quantas opções eu tenho para tomar essa decisão? Eu tenho 5 pares de meias. Como eu tenho que escolher um, eu tenho 5 opções. As calças, professor. Eu tenho que escolher agora um par de calças. Quantas opções eu tenho para tomar a decisão do par de calças? 4. Por fim, as camisas. Quantas opções eu tenho? Perdão, eu troquei aqui. O par de calças são 3 opções. E para as camisas são 4 opções. Agora vem a parte da multiplicação. É só multiplicar isso aqui. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 4, vamos fazer. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 18. Você tem 180 formas diferentes de escolher aí as roupas que você vai. Vamos dar uma repassada, olha só. O que é importante? O número de tomadas de decisões que você tem que tomar,
número de escolhas que você tem que fazer, e quantas opções você tem para cada escolha. Se você responder essas duas perguntas, você nunca vai errar. Então vamos lá. Quantas opções eu tenho? Bom, o problema dizia que eu tinha que escolher a roupa que eu iria usar para ir à escola. Eu tinha que escolher um par de tênis, calças, camisas e meias. Então, percebam vocês que eu tenho 4 decisões a tomar. Qual é o tênis que eu vou utilizar, qual é a calça, qual é a camisa e qual o par de meias. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 4 risquinhos. Ó. Em cima eu escrevi a quantidade de opções. Então vamos lá. Quantas decisões eu tenho que tomar? 4. 1, 2, 3, 4. O primeiro caso que eu escolhi responder aqui é a questão do tênis. Aí vem a pergunta, quantas opções eu tenho para escolher o par de tênis? São 3. Deixa eu coloquei o 3 aqui. Quantas opções eu tenho? Aqui a segunda que eu escolhi responder foi as meias. Eu tenho 5 opções de meias, das quais eu tenho que escolher uma. Agora as calças eu tenho 3 opções, das quais eu tenho que escolher uma. Aqui sempre vai o número de opções que você tem para fazer a escolha, tá? E por fim o número de camisetas, 4 camisetas. E aí volta o exemplo, a multiplicação. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 4, a gente já fez, dá 180. Esse aqui é o número de opções. Um outro exemplo que costuma cair muito, isso cai muito em concurso público, vestibular, e no Enem principalmente, anagramas. Anagramas. Para quem não sabe, anagramas... Anagrama é quando você pega um conjunto de... pode ser números, letras, que você quer, e aí você tem que inverter a ordem ali. Na verdade, o anagrama é relacionado ao número de letras, tá? Sempre tem que ser letras. É o número de palavras diferentes que você pode formar, alterando ali a ordem. Então vamos lá. Um exemplo bem simples. Pensa na palavra escola. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra escola? Lembrem que anagrama é o seguinte, eu tenho que pegar essas letras aqui, embaralhar elas e contar quantas formas diferentes eu consigo escrever isso. Mas percebam vocês que alterar um por vez e ir contando vai demorar muito. É por isso que a gente usa o princípio fundamental da contagem. Vocês se lembram quais são as duas perguntas que a gente tem que responder? Quantidade de decisões e o número de opções para cada decisão. Então, quantas decisões eu tenho que tomar? É simples. Eu preciso formar novas palavras, alterando aqui a ordem das letras da palavra escola. Isso significa que eu tenho que alterar as letras 4, 5, 6. Isso significa que eu tenho que alterar as letras da palavra escola. Então, são 6 letras. Eu tenho que formar novas palavras usando essas 6 letras. Então, são 6 decisões que eu tenho que tomar. Vamos lá. Vamos começar aqui da primeira. Quantas opções eu tenho para escolher aqui uma letra para esse lugar? Eu tenho 6. Por quê? Porque o total de letras que a palavra tem são 6. Então, eu posso escolher qualquer uma das 6 aqui. Beleza? Beleza. E aqui, a segunda letra. Quantas opções de letras eu tenho para selecionar aqui? Será que são 6? Não. São 5. Por quê? Porque uma eu já utilizei aqui. Ó. Então eu tenho as 6 menos a que eu já utilizei aqui. Portanto, aqui são 5 opções. A mesma coisa vale para cá. Quantas opções eu tenho aqui? Aqui eu tenho 4 opções. Por quê, professor? Novamente, a palavra escola tem 6 letras. Uma eu já usei aqui, a outra eu já usei aqui, eu vou para cá. Aqui era 6, 5, 4. Vocês podem perceber que aqui vai passar a ser 3, aqui vai passar a ser 2 e aqui vai passar a ser 1.
Tá aqui as opções. Lembrando, duas perguntas. Quantas decisões eu tenho que tomar e quantas opções eu tenho? Quantas decisões são? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque o exercício pediu anagramas da palavra escola. Escola tem 6 letras. Anagrama tem que embaralhar as letras. No primeiro caso, por que são 6 opções? Porque eu tenho que escolher uma letra dentre as 6. Por isso que aqui é 6. No segundo caso, por que é 5? Porque uma eu já usei aqui. Então são 6 opções, menos a que foi aqui, 5. Por que aqui é 4? Porque são 6 letras, menos as 2 que eu utilizei anteriormente. Por isso que aqui é 4. E aí o que falta aqui? Só falta fazer a multiplicação para a gente encontrar o valor final. Como que a gente faz? 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 é 360. 360 vezes 2 é 720. 720 vezes 1 é o próprio 720. Isso significa que nós temos 720 formas diferentes de montar anagramas com as letras da palavra escola. Beleza? Ficou tranquilo o conteúdo? É isso aí, pessoal.